maravilha! Estamos aqui mais uma vez na Vertical. Aquela velha pergunta: você já se inscreveu no canal? Você já deu like? Você já compartilhou? Se não, ainda dá tempo. Quais são as 5 pessoas que vêm na sua mente agora? Compartilhe com ela, porque agora nós vamos receber aqui Dr. Sérgio Lopes, que vai abordar um tema muito pertinente que tem assolado a muitas mulheres. Na realidade, tem assolado a toda a população, mas, segundo estudos, as mulheres estão sendo bastante acometidas por essa doença que tem sido considerada por alguns especialistas como o mal do século. Doutor Sérgio Lopes, por favor, fale conosco. Olá, Flavinho Silva. Muito obrigado mais uma vez por me convidar para esse bate-papo, tá? Que é para a gente conseguir orientar de maneira simples e bem básica, né? De maneira que a nossa população venha compreender, ouvir para compreender, e não ouvir só apenas por ouvir, algum tipo de orientação que não foi entendida. Maravilha. Doutor Sérgio Lopes, como sempre, o papo contigo tem que ser reto. Então eu vou direto ao ponto. Sem curva. Estão dizendo por aí que a depressão e a ansiedade são consideradas as doenças do século. Eu queria que o senhor falasse um pouco acerca disso. Então, Flávio, a verdade é que a gente ouve bastante esse tipo de comentário, tá? Só antes da gente começar, eu queria me desculpar, que eu sei que você cobra sempre o jaleco e dessa vez eu saí correndo do escritório, do consultório, e não consegui trazê-lo. Tá? Eu queria que você me desculpasse, mas da próxima vez, se convidado for, estarei vestido adequadamente. É bom o senhor falar nisso, porque... porque tem gente aí que fica pensando, será que ele é médico mesmo? É só ir lá na UPA, né? Não, é só consultar o CRM. Entra no site do CREMERGE, digita lá 520121-784, dígito 4. Se não aparecer essa fisionomia aqui, ó... Então não tem dúvida. Exatamente. Pois é. Mas o senhor está desculpado por conta de não ter trazido o jaleco. Como é que a sua avó falava? Guarda-pó. O guarda-pó. Guarda-pó. E vamos dar prosseguimento a essa dúvida, né, entre depressão e ansiedade. Agora o senhor pode falar conosco qual é a diferença entre depressão e ansiedade? Sim. Elas são doenças que elas são consideradas doenças por muita gente, mas a ansiedade é considerada um transtorno dentro da medicina. Sim. Já a depressão não. A depressão é considerada uma doença e, assim, na verdade, elas são distintas de algumas maneiras, tá? Mas podem ter algumas sintomatologias bem parecidas. Maravilha. Bom o senhor tocar nesse assunto. Quais são os sintomas da depressão e quais são os sintomas da ansiedade? Então, vamos tentar pontuar o da depressão primeiro. Assim, a depressão é aquela... A pessoa ela está com a alma sangrando. A verdade é essa. É uma hemorragia da alma dessa pessoa. Sabe? É um sofrimento, é uma pessoa que quer se isolar, é uma pessoa que... Ela não se torna antissocial. Ela prefere aquele mundo. A dor dela é tão grande que ela prefere ficar acamada, se trancar num quarto, às vezes não se assear, não tomar banho, sabe, não penteia cabelo. Então, o que acontece? É bem diferente da ansiedade nesse quesito. E, infelizmente, a depressão pode levar a pessoa a ter pensamentos horríveis, até mesmo pensamentos associados ao suicídio. Sabe? Pode ser que essa pessoa venha ganhar peso, venha perder peso, sabe? Existe queda de cabelo. E são inúmeras sintomatologias que não se associam tanto como da ansiedade. A depressão, nós podemos dizer que ela está ligada a algo que aconteceu no passado
e se somatiza e a pessoa não consegue se desvincular de algum fato ocorrido e por isso causa esse sintoma de não querer tomar banho, ou seja, a pessoa fica presa ao passado e... Eu acho que não é o passado, eu acho que é uma situação. Eu acho que é algum tipo de situação. E é exatamente isso. Exatamente isso. A pessoa perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade, o desejo de seguir em frente. Sabe? O trauma, a dor é tão grande para aquela pessoa que para ela já não faz sentido continuar tentando. Entende? Então, assim, é uma patologia muito complicada, infelizmente, muito comum nos dias atuais. E o que, assim, o que eu queria que a população conseguisse compreender? Que a gente precisa ouvir para compreender. A gente precisa olhar o outro. A gente precisa botar a mão no outro. A gente precisa sentir, sabe, daquele nosso amigo, por que ele está diferente. E a gente precisa se importar para isso. A gente precisa ligar, a gente precisa procurar, porque a pessoa depressiva, ela não quer ver ninguém. Ela não quer ver ninguém. Então é importante essa insistência, tá, dos amigos, das pessoas mais próximas, ou de quem note, ou simplesmente da pessoa que venha notar. É muito importante o interesse de um pelo outro, sabe? Pela vida do outro, pelo bem-estar do outro. E qual a diferença entre o sintoma da depressão e o sintoma da ansiedade? A ansiedade seria uma expectativa por coisa que ainda não aconteceu. Seria isso? Então, exatamente. Assim, eu consigo nomenclaturar da seguinte maneira. É um excesso do futuro. Sim. É um excesso de futuro. Ou seja, as sintomatologias são diversas. São respostas que as pessoas não querem, estão aguardando, tá? Mas queriam que já tivessem sido dadas. Tá? Mas as sintomatologias são muito diferentes. Tremores, contração muscular, taquicardia, né? Quando o coração acelera, nervosismo, choro fácil, ansiedade, assim, a presunção de que algo ruim vai acontecer. Então, assim, isso tudo está relacionado dentro do quadro de ansiedade. Sabe? Dor no peito, parestesia, que é dormência nas mãos, nos braços, insônia, muito importante. Sabe? As pessoas reclamam bastante da insônia, de não conseguir dormir. Sabe? E outro dado muito, muito, muito criterioso é que as pessoas reclamam de estar chorando, às vezes, sem saber o motivo pelo qual estou chorando e não conseguem parar. É realmente difícil até para ser identificado, para quem não tem esse costume de observar, de procurar entender, de ouvir, né? E qual seria o tratamento adequado, eficaz, para diminuir ou talvez eliminar uma pessoa que esteja desenvolvendo um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade? Então, eu vou usar uma palavra que eu uso dentro do consultório com meus pacientes, que a gente não consegue... tudo isso que você falou, eu resumo numa coisa chamada controle. O que pode ser feito para a pessoa conseguir controlar-se, conseguir se controlar, na verdade, né? Porque existem exacerbações dessas doenças. Então, assim, o controle se dá, a ansiedade, no caso. Cara, o primeiro tipo de tratamento ou de acompanhamento dito, né, pelos profissionais de saúde é o quê? Uma prática de atividade física. É importantíssimo no caso da ansiedade. Porque ela libera alguns neurotransmissores que vão ajudar a diminuir esse processo de ansiedade, né? Exatamente, é uma descarga adrenérgica, ou seja, você gasta a energia que você tem acumulada. Então, assim, isso é importantíssimo.
Atividade aeróbica, atividade de luta, musculação, isso é importantíssimo. Atividade. Segundo, tá? Estou pontuando numa ordem que eu entendo que seja legal. Terapia, irmão. Acompanhamento psicológico. Terapia é muito, muito, muito importante. A terapia, ela precisa ser necessariamente efetuada por um profissional, por um psicólogo, por um psicanalista, por um psiquiatra, ou qualquer pessoa pode... Eu acho que isso varia, Flávio, de pessoas para pessoas. Tem gente que tem dificuldade de se abrir com o outro, sabe? De deixar extravasar, de conseguir se esvaziar com um amigo, ou com um parente, ou com um familiar. Então essa pessoa vai precisar sim de um profissional. Na verdade, todos vão precisar de um profissional. Sim. Tá? Todos vão precisar de um profissional. Um vão precisar de um profissional uma vez por semana e outros vão precisar de um profissional 3 vezes na semana. Entendi. Tá? Mas assim, tem pessoas que existem que apresentam a dificuldade de conseguir sentar, sabe, e se abrir com alguém. E em contrapartida, tem pessoas também que não conseguem ouvir o outro. Sim. E atualmente está muito comum, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em falar, em expor o que pensa, o que acha. Exatamente. E não tem essa paciência de ouvir. De ouvir. Você está ouvindo? Está prestando atenção? Você conhece alguém que talvez esteja passando por um quadro semelhante ao que está sendo proposto aqui? Faz o seguinte, compartilha com essa pessoa e fala, estou ouvindo um bate-papo interessantíssimo com o Dr. Sérgio Lopes no canal Na Vertical. Dá tempo. Tá beleza? Dá um like aí, comenta alguma coisa aí. Comenta aí se você já passou por algum quadro depressivo, se você conseguiu se identificar que estava acontecendo algo diferente com você. Se foi preciso você consultar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, seja lá da área que for, comenta aí, beleza? Tranquilo. Dr. Sérgio Lopes, uma pergunta. Dizem que as mulheres são as que mais desenvolvem esse quadro. Isso condiz? Realmente são as mulheres que estão desenvolvendo num número muito maior um processo de depressivo ou de ansiedade? É relevante isso aí? É verdade? É relevante e é verdadeiro. Basicamente, assim, os últimos estudos mostram que 5,8 mulheres desenvolvem o quadro de ansiedade e depressão, mais que tudo depressão, e 3,5 dos homens. Agora, doutor Sérgio Lopes, o senhor teria uma sugestão, uma orientação, um conselho, além da terapia, além da ajuda de um profissional, algo que a pessoa que não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento, não sabe nem identificar o que ela está sentindo, o que o senhor sugere que a pessoa faça para descarregar essa ansiedade ou essa depressão que possa estar assolando uma pessoa? Ela que não tem conhecimento de nada, qual o tipo de atividade que ela tem que estar fazendo? Então, como a gente comentou antes, a atividade física é muito importante. Mas existe uma outra atividade que corrobora tanto quanto. A pessoa precisa buscar uma unidade de saúde. A pessoa precisa buscar e precisa tentar falar com alguém. Ela precisa demonstrar para alguém o que ela está sentindo, que é muito difícil às vezes. Sabe, a pessoa conseguir se abrir dessa maneira, como a gente já até comentou. Estamos sendo até retórico, mas na verdade... O que é capaz de ajudar a pessoa é ela ajudar o outro a identificar pelo que ela está passando naquele momento. Sabe, porque vamos falando de ansiedade, assim,
trabalhando em emergências, como eu trabalho, gente, Flávio, o que acontece é o seguinte, você não faz ideia do tanto de pacientes que chegam em unidade de pronto atendimento com sintomas de infarto, discretamente, isso são crises de ansiedade. Dor no peito, que irradia para o braço esquerdo, que dá dormência, que vai para o pescoço, faz todos os tipos de exames, o eletrocardiograma, colhe as enzimas, medica até, né, empiricamente. Sim. E aí, depois de uma boa anamnese, descobre que aquilo somente é uma crise de ansiedade. Meu Deus. Que não é somente, é uma coisa muito grande. Exatamente. É uma coisa tão grande, tão quanto o infarto. É uma coisa sintomática, mas de difícil identificação, né? Porque os exames... Sim, os exames estão normais. Estão normais. Os exames vão estar sempre normais. Eu acho que aí, sim, a impressão diagnóstica se fecha aí. Aí se fecha um diagnóstico. Sabe? Que você procura uma doença cardíaca, tá? Com os exames sem alteração e aprofunda a anamnese até descobrir que era uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, ela pode levar a pessoa a óbito? Então, cara, como é que é assim? O que eu posso te dizer é o seguinte, dificilmente isso acontece, mas a gente não sabe o grau de ansiedade que a pessoa está. Então, assim, todo tipo de patologia pode levar a pessoa a óbito. Claro que a depressão 10 vezes mais do que a ansiedade. Sim. Claro que a depressão 10 vezes mais que a ansiedade. Mas pode sim. Tá? Como um susto pode levar uma pessoa a óbito. Meu Deus. Doutor Sérgio Lopes, o senhor teria algum projeto assim para auxiliar a população, além de procurar a unidade de saúde? Tem algum projeto assim popular, algo que pudesse esclarecer, alguma palestra, alguma coisa assim? O senhor está pensando em desenvolver algo nesse sentido? Então, Flávio, o que acontece? De primeira mão, hein? Vou te dar uma informação aqui, tá? Que eu não falei no último podcast que eu fui. Eu sou pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo partido Agir, tá? Agir 36. Sim. E o nosso partido tem uma causa importantíssima. Por quê? Porque ele é um partido temático. Sim. Ele é hoje o partido que representa o autista, o autismo, certo? E não só o cuidado com o autismo e com o autista, e sim com seus familiares. Então, sim, o pessoal que tem interesse em descobrir mais sobre o autismo, descobrir mais sobre o que o nosso projeto, né, do nosso partido tende a evoluir, tem descoberto, tem evoluído, pode buscar no Instagram Agir 36 de Rio de Janeiro ou Agir 36 Nacional. Maravilha. Agora, o que te levou a se afiliar do partido Agir? Então, eu me identifiquei muito com a causa, que é uma causa bem complicada, de uma dificuldade extrema para o serviço privado, para o SUS, para as famílias com poder aquisitivo, as famílias sem poder aquisitivo. Então, a minha ideia é conseguir contribuir, claro que não só falando através do partido, né, através da minha profissão, contribuir com pessoas que necessitem de apoio em relação a pessoas que estão sendo cuidadas, tá? Ou acompanhadas ou tratadas com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sim. Porque se frisa muito, Flávio, e se foca muito o paciente, que é louvável, claro que sim. Mas e quem cuida dessa pessoa? E os avós desse neto? Sabe, assim, o olhar, eu acho que não tenha, mas eu acho que a gente precisa ampliar o olhar para os cuidadores. Até porque tem que haver uma escala, né? Porque é uma pessoa que ela exige um cuidado especial, né? Como o próprio transtorno, ele requer
um tratamento especial. E quais são os seus projetos futuros? Uma vez que o senhor está fazendo parte do partido que trata como tema o TEA. Transtorno do espectro autista. Pois é. E quais são os seus projetos de atuação, além de contribuir para que esse transtorno seja minimizado ou seja acompanhado? Tem algo mais que o senhor está pensando em contribuir? Então, Flávio, a verdade é o seguinte, a gente precisa estar de acordo com normas, né, e as regras do partido. Mas, assim, enquanto profissional de saúde, estar aberto, de alguma maneira, a apoiar alguém que busque por esse tipo de acompanhamento, de tratamento. Sim, porque que acontece? É notório que o número de pessoas de profissionais que atuam na área da neuropsicologia, não, mas da neurologia pediátrica, parece que está diminuindo. Isso faz sentido? Então, eu acho que não é que eles estejam diminuindo. Eu acho que a gente tem uma explosão muito grande. Ou está aumentando o número Exatamente. Então, o número de profissionais com essa especialidade é que não está suprindo a demanda. Não está suprindo a demanda. A demanda está enorme. Meu Deus. Enorme. E o senhor tem alguma sugestão para que aconteça o equilíbrio? Então, cara, a gente não pode querer que as pessoas façam a especialidade de neurologia, né? Mas o que a gente precisa querer, aceitar, entender é que a gente precisa orientar os pais. Sim. Eu acho que falta, assim, a gente ter mais informação, mais orientação. Sempre faltam informações. Isso aí é notável em qualquer ambiente que a gente vá. Tem pessoas ainda que são muito pouco informadas. Sim. E eu percebo que o senhor, fazendo parte de um partido que tem essa bandeira, o senhor vai contribuir para que a população seja bem informada e possa contribuir para que as pessoas que sofrem com essa patologia tenham... A gente pode dizer que é uma patologia? Sim, é um transtorno. É um transtorno, né? É um transtorno. Que elas tenham o apoio, tenham uma qualidade de vida elevada. Isso aí, que melhorem a sua qualidade de vida. Maravilha. Esse é o Dr. Sérgio Lopes, nosso pré-candidato a vereador pelo município do Rio de Janeiro. Partido Agir 36. Segue nas redes sociais. Comenta, compartilha. Ainda dá tempo de você contribuir para a vida de alguém que talvez esteja necessitando dessa informação, para que ela alcance essa qualidade de vida melhor, não apenas para a pessoa que sofre desse transtorno, mas para todos os familiares que acompanham essa pessoa. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, teremos um tema muito interessante que com certeza vai fazer a diferença para a tua vida. Por enquanto, fica aqui na Vertical. Dr. Sérgio Lopes, muito obrigado pela tua participação. Falou, meu irmão. Sabe que o senhor é o convidado, essa cadeira é a tua. Cadeira cativa. É cativa, essa cadeira é tua. Cadeira cativa. Sua vitória, na Vertical.